Diante dos nossos olhos, desenrola-se um verdadeiro renascimento de Jurassic World. Reunindo um elenco impressionante, um diretor talentoso e os roteiristas do filme original, os dinossauros voltam ao grande ecrã para conquistar os espectadores. Se conseguiram ou não, discutiremos a seguir, e no final desta análise, vamos detalhar o final do filme e falar sobre as perspectivas de uma continuação. Vamos logo adiantar que nem tudo em Renascimento é tão tranquilo como gostaríamos. Os críticos o consideraram de mau gosto e explorador da popularidade da franquia. No entanto, o público não concordou com essa opinião e vai com prazer aos cinemas para ver os lagartos gigantes. A situação, no geral, não é nova, porque os críticos procuram sempre conteúdo, enquanto o público, por vezes, só precisa de espetáculo. Mas para entender o problema e por que o filme é simultaneamente elogiado e criticado, é preciso voltar às origens. O novo Jurassic World foi lançado em um momento bastante simbólico. Acontece que, há exatamente 50 anos, estreava o filme Tubarão, de Steven Spielberg. É este filme que, como se costuma dizer, estabeleceu o modelo do blockbuster de verão de Hollywood. Em resumo, a essência resumia-se a uma aventura com muita espetacularidade e uma atenção mínima a temas filosóficos profundos. Como resultado, Tubarão tornou-se o filme de maior bilheteira na época do seu lançamento e, na prática, definiu o gênero. O primeiro Jurassic Park, também dirigido por Steven Spielberg, seguia o mesmo princípio. A equipe de produção focou-se em gráficos fantásticos para a época e em heróis que caíram em um cativeiro pré-histórico. No final, os criadores conseguiram criar um filme de culto que recebeu reconhecimento universal e estabeleceu os dinossauros nos cinemas por um longo tempo. As duas sequências seguintes não conseguiram ter o mesmo sucesso. Por isso, passado algum tempo, o estúdio decidiu fazer um reboot. A nova trilogia, liderada por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tornou-se um incrível sucesso de bilheteira, com cada parte a arrecadar mais de 1.000 milhões. O princípio, no entanto, era o mesmo, um blockbuster de verão com a exibição de lagartos gigantes a ocupar todo o ecrã. É verdade que os dois últimos filmes deram demasiada atenção a subtextos e ao tema das mutações, razão pela qual receberam avaliações baixas tanto dos críticos como do público. Tudo isso nos trouxe ao ponto em que estamos agora. Jurassic World Renascimento foi concebido como uma combinação das melhores partes da franquia, nomeadamente os primeiros filmes de ambas as trilogias. O estúdio queria combinar um espetáculo de grande escala com uma história mais localizada, focando-se na jornada dos personagens. Para isso, em primeiro lugar, convidaram os roteiristas do Jurassic Park original. David Koepp e Michael Crichton realmente se esforçaram para tornar o fluxo da narrativa muito semelhante ao do primeiro filme. Isso é perceptível na forma como o material é apresentado, na tensão e na ameaça que vem dos dinossauros, e também nos heróis, que são diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, não se esqueceram de adicionar humor, que está distribuído uniformemente por todo o filme e não destoa do tom geral. A história tornou-se assim localizada, com um número mínimo de personagens e um percurso claro. Em segundo lugar, a Universal Studios contratou o diretor Gareth Edwards, que ficou conhecido por Rogue One e Godzilla. Ele também sabe filmar histórias interessantes e trabalha bem com computação gráfica de qualidade. E para que tudo isso funcionasse e parecesse convincente, convidaram Scarlett Johansson e Mahershala Ali para os papéis principais. Mas como se pode imaginar, apenas nomes sonantes não são suficientes para que um projeto tenha sucesso. Renascimento é um excelente blockbuster de verão em quase todos os aspectos. Dificilmente se tornará o mais lucrativo, como o primeiro filme com Pratt, e certamente não ganhará um Oscar, como o primeiro Park. Mas há algo que ele fará com certeza, que é prender a atenção do espectador por 2 horas. O novo Jurassic World sofre dos problemas típicos dos blockbusters, e é por isso que não agradou aos críticos. A trama é absolutamente simples, contando a viagem dos heróis do ponto A ao ponto B, praticamente sem desvios. Não há um contexto político e dramático complexo, nem heróis multifacetados. Nos primeiros 10 minutos, percebemos quem é o bom, quem é o mau, quem é o forte e quem é o corajoso. E até mesmo quem será comido ao longo do filme pode ser adivinhado com uma probabilidade de 90%. É exatamente por isso que o filme é criticado. É previsível e não surpreende. No entanto, Renascimento nem sequer tenta fazê-lo. Já durante o anúncio, os criadores afirmaram que queriam voltar às raízes da franquia. Os roteiristas não tentaram reiniciar a história, mas sim encaixá-la no contexto que foi criado pelas partes anteriores. Por isso, temos uma nova ilha, novos protagonistas, mas velhos truques. O início do filme faz uma referência à segunda trilogia,
mostrando como os dinossauros continuam a viver entre os humanos. A isso são dedicados cerca de 10 minutos de tempo de ecrã. E depois, mergulhamos imediatamente com os heróis numa viagem tensa pela ilha. Aliás, a trilha sonora é quase inteiramente construída sobre arranjos do primeiro filme. Isso, por um lado, confere-lhe a atmosfera certa e, por outro, desperta involuntariamente um sentimento de nostalgia. A componente sonora parece extremamente apropriada e cumpre totalmente a sua função. No que diz respeito aos gráficos, também não há queixas. Em todas as partes de Jurassic Park, a computação gráfica funcionou lindamente, e o novo filme não é exceção. Os dinossauros parecem por vezes grandiosos, outras vezes assustadores e, noutras ainda, bastante fofos. O ponto controverso está talvez relacionado com a mutação. Já pelos trailers, era evidente que nos esperavam novos híbridos. Foi essa a razão para o surgimento da nova ilha secreta, onde eram realizados os experimentos. Nesse sentido, Renascimento foi refém do enredo, porque não podia simplesmente mostrar os dinossauros habituais. A combinação de espécies estava na base da trilogia com Chris Pratt. Por isso, os roteiristas não ignoraram essa linha narrativa. Em vez disso, fizeram dela parte da história, mas como algo que acontece em segundo plano e não como o objetivo de todo o enredo. Onde queremos chegar com isto? O novo tipo de tiranossauro parece extremamente estranho, e é até bom que não lhe deem o foco principal. Ele é genuinamente assustador e parece o produto de um experimento, semelhante ora a um alienígena, ora a um rancor de guerra nas estrelas. Mas seria ele realmente necessário para o filme? Quem já assistiu, partilhe nos comentários o que achou desta nova espécie. Quanto aos personagens, aqui também nem tudo é tão claro. Scarlett Johansson interpreta Zora, uma especialista em operações secretas que lidera a equipa. Podemos discutir infinitamente sobre personagens femininas fortes, mas, com todo o nosso carinho por ela, não parece uma especialista em operações especiais. Felizmente não a transformam numa super-heroína, e se ignorarmos a sua história de fundo, que tentam tornar muito dramática, como personagem ela ficou bastante convincente. Ela brinca, assusta-se e, nas cenas de ação, parece bastante credível. Ali interpreta um contrabandista com princípios morais claros. Mais uma vez, surge a questão: por que fazer dele um contrabandista se ele se comporta como um verdadeiro herói? Qual era a sua motivação para infringir a lei? No entanto, se deixarmos de lado o seu papel formal, ali está, como sempre, convincente, e realmente torcemos por ele. O paleontólogo, naturalmente, alegra-se com os dinossauros. Age como um benfeitor óbvio, que ao mesmo tempo consegue descer de um penhasco e extrair biomateriais. E assim por diante com todos os personagens. A sensação é que os roteiristas tentaram dar-lhes profundidade através de conversas sobre o passado, mas não foi muito convincente. Já a linha narrativa da família revelou-se a mais tensa, porque eles não têm qualquer preparação de combate. Ao mesmo tempo, as cenas com a menina e o seu dinossauro de estimação são verdadeiramente enternecedoras. No entanto, também aqui surge uma questão de lógica, com o que contava o chefe de família quando navegava perto de uma ilha com dinossauros. Enfim, do ponto de vista do enredo, há questões sobre o filme. Nem sempre as ações dos personagens parecem lógicas, mas o final do filme é bastante fácil de adivinhar. Contudo, mesmo com tudo isso, Renascimento cumpre excelentemente a sua tarefa. É um bom filme, que não se tornará o melhor da franquia, mas que certamente interessará aos fãs de répteis pré-históricos. Portanto, se está em dúvida se deve assistir, definitivamente vale a pena. Mas não espere demasiado. É uma diversão animada que, por vezes, consegue manter a atenção. E a seguir, algumas palavras sobre se haverá uma continuação. Não estão previstos spoilers explícitos, mas assista por sua conta e risco. O novo Jurassic World não foi inicialmente posicionado como uma trilogia. A favor disso está também a ausência de uma cena pós-créditos, que existia na segunda trilogia. O diretor queria fazer um projeto independente que, em caso de sucesso, poderia ser facilmente estendido por mais 2 filmes. 2 linhas narrativas que ficaram após a visualização apontam para isso. Primeiro, Martin Krabs mencionou o quão influente é o seu chefe. Dificilmente ele ficará satisfeito com o fracasso da sua dispendiosa operação secreta. Isso significa que ele poderá atuar como o principal antagonista na próxima parte. Segundo, o aparecimento do T-Rex mutante pode ser usado para obter algum tipo de cura a partir do seu sangue. O chefe de Krabs pode forçar os heróis a regressar à ilha para o encontrar, já que eles o impediram de realizar os seus planos iniciais. E não nos esqueçamos da própria cura que planeavam criar.
O seu surgimento pode, como uma bola de neve, provocar uma onda de contrabandistas na ilha. Assim, desenrolar-se-ia uma verdadeira caça aos dinossauros no seu próprio território, que não acabaria nada bem. Existem opções para o desenvolvimento da trama, mas agora tudo depende dos resultados finais de bilheteira. O filme teve um bom começo, e as críticas dos especialistas, como sabemos, não determinam o sucesso ou o fracasso de um projeto. Portanto, vamos acompanhar como o novo Jurassic World se sairá nas bilheteiras. Daqui a apenas uma semana, Superman chegará aos cinemas e depois o Quarteto Fantástico. A concorrência será, portanto, enorme, e Renascimento não tem muito tempo para recuperar o orçamento e provar o seu valor. Enquanto isso, não se esqueça de partilhar nos comentários as suas impressões sobre o filme e se está pronto para esperar por uma continuação. Por hoje é tudo, pessoal. Inscrevam-se e não percam os novos vídeos, e até breve.